enquanto a Mabê entra, gente, alguns alinhamentos importantes. Esse papo ele tem em torno de 1 hora, mais ou menos, tá? A gente vai tá conversando, vai estar batendo um papo, e no final a gente vai estar abrindo para perguntas, dúvidas, percepções, então não deixem de mandar para a gente. Aí, tá aí a Mabê. Tudo Cheguei. bem? Tudo bem? Boa noite, Dani. Obrigada por topar estar aqui hoje, nessa noite comigo. Imagina, eu que agradeço. É um grande prazer, né, ter esse espaço e dividir ele com você, que é uma profissional referência para mim. Para quem não sabe, eu e a Dani, a gente conheceu porque eu fui aluna dela, né? A gente se conheceu online, ela ofereceu uma oficina de como produzir eventos online para a gente que é da área, né? Essa foi uma demanda que veio com a pandemia, criar lives. A gente se conheceu, começou a trocar figurinhas, né, Dani? Estamos aí hoje colaborando juntas e fazendo algo que é muito interessante, que é dividir conhecimento com as pessoas, né? Acho que esse é um ótimo caminho para a gente engrandecer a área, fortalecer a área e amadurecer também o nosso conhecimento. Mabê, disse tudo. E é isso, eu fico muito feliz porque a gente não se conhece presencialmente, né? É sempre... Exato. Foi sempre online, mas a gente encontrar pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, de estar sempre buscando, de estar sempre se atualizando. A Mabê, como eu, está sempre em busca aí de referências, de fontes, de profissionalizar essa área que a gente tanto acredita, né, Mabê? Justamente. Acho que tanto você quanto eu, Dani, a gente tem paixão por essa área. E uma coisa curiosa, né, que logo que eu entrei na área de comunicação interna e eu me deparei foi o fato de que a gente não encontra tanto conteúdo a respeito disso online. A gente percebe, né, Dani, acho que você consegue falar com bastante propriedade, que nos últimos tempos, especialmente com a pandemia e o espaço que a comunicação interna ganhou nas organizações, realmente tem surgido algo, mas não é tão usual, tão comum. E daí dividir aqui com as pessoas é algo fascinante, porque a gente engrandece, né? A gente aprende outras coisas. Isso aí, e como eu falo também, né, o nosso trabalho ele é tão interno, ele fica, né, tão dentro das organizações que a gente fica numa bolha, né? Então a gente precisa sair dessa bolha, a gente precisa conhecer outros profissionais, precisa trocar, precisa aprender, para assim conseguir trazer e mostrar tanto um valor estratégico que essa área tem, que essa atuação tem. Exatamente, Dani. Concordo aí plenamente com você. Essa coisa da gente ficar na bolha faz, às vezes, com que a gente invente as coisas. Afinal, não tem onde encontrar uma fonte, né, do caminho certo. É interessante também, né? Sim, bem isso. Mas, Mabê, vou deixar para te apresentar um pouquinho aí para o pessoal, porque o currículo aí dessa mulher é internacional também, né? Então, imagina. Um pouquinho. Bom, obrigada mais uma vez pelo espaço, Dani. Bom, como a Dani já falou, eu sou a Mabê, vocês podem me chamar assim. Eu tenho 10 anos de experiência profissional, né? Bem parecida com a experiência da Janine, que veio aqui na semana passada. Eu também comecei como aprendiz em uma instituição financeira e, ao longo dos anos, consegui ali me encontrar profissionalmente e migrei para a área de comunicação interna. Então, já são aí vários anos, né, numa mesma instituição. E falando um pouco da minha experiência acadêmica, eu sou formada em letras pela USP, o que me dá um background, né, na escrita criativa, enfim, na redação, que é uma skill bastante importante para nós, não é mesmo? Todo conteúdo que a gente cria precisa ser muito bem pensado na mensagem que a gente quer passar, enfim. E aí, além da minha graduação, eu fiz um programa executivo na Califórnia chamado Communication Design and Innovation, que também deu aí um grande aporte para essa atuação ser realmente bem sucedida, né, no que a gente está. Que show, que show. É um prazer imenso. Que bom que você está aqui conversando com a gente. Gente, eu que agradeço, Dani. A gente vai ter em torno de mais ou menos 1 hora para esse bate-papo. E já queria, né, começar com um questionamento aqui, uma discussão, Mabê.
O que tu entende por cultura organizacional? Né? O que é a cultura de uma empresa? Uhum. Bom, Dani, acho que essa é uma questão bastante conceitual, não é? E no meu entendimento, acho que a gente pode chamar de cultura organizacional o modus operandi de uma empresa, ou seja, a maneira como as coisas acontecem naquele ambiente, não é? E aí, quando a gente fala de coisas acontecem, a gente não pode deixar de mencionar como as pessoas se comportam, como elas se relacionam, como elas se organizam, como elas trabalham. Então, acho que essa é uma linha de pensamento, né? A cultura organizacional é como as coisas funcionam, como elas se dão dentro de um ambiente empresarial. Como qualquer outra instituição, né, Mabê? A gente tem a cultura de uma escola, a gente tem a cultura de uma igreja, a gente tem, né, de uma comunidade. Exato. E vamos ter até mesmo de uma casa, né? A gente tem uma cultura. Dentro de uma empresa a gente também tem uma cultura a qual é sustentada por valores, né? O modo de agir daquela empresa, de pensar. Quando a gente faz as coisas no automático dentro de uma organização, com certeza a gente está sendo direcionado pela cultura daquela empresa, né? E falando um pouquinho de valores, Mabê, eu e a Mabê, a gente conversou um pouquinho antes, porque a gente, né, queria trazer, não queria deixar de passar alguns pontos. Ela bateu muito na tecla dos valores organizacionais, que dizem muito da cultura. Como que tu vê isso? Exato. Eu acho, Dani, que, bom, os valores, eles são aquelas coisas que são inegociáveis, não é? Que são traços, características de uma empresa. Então, a gente pode pensar que uma organização tem como um valor o bom atendimento. É muito provável que uma cultura construída em cima desse valor, desse preceito, vai fazer com que as pessoas que ali trabalham se comportem em prol, né, de reproduzir essa ideia nos seus atos mesmo. Então, é muito provável que exista essa força, né, de fazer as coisas acontecerem por meio desse viés, né, que é puxar atender bem. E aí, se a gente for pensar de uma maneira bem prática e tentar enxergar isso, a gente vai encontrar pessoas que vão atender bem desde seus clientes internos até quem está na outra ponta, né? Até o cliente que vai consumir seu produto ou seu bem, seu serviço. Então, acho que os valores, eles representam ali o DNA daquela corporação e como as coisas vão se manifestar, como as pessoas vão agir a partir desse preceito, né? Eu entendo como a maior orientação que pode existir, né, dentro de uma organização. Os valores e todo mundo, a partir do momento que tem conhecimento disso, e aí que a comunicação interna entra, né? É muito provável que a partir do momento que você tem ciência de quais são esses valores, você passa a praticá-los. E é claro que o resultado disso, muito provavelmente, vai ser atingir as metas e os objetivos ali daquela organização. Acho que é bem importante isso que tu fala, né, Mabê? A cultura, independente da gente querendo que ela seja de uma forma ou de outra, ali ela pertence, né? A gente tem uma cultura dentro da empresa, mas a gente pode trabalhar uma cultura de uma forma estratégica, né? Uma cultura que vai estar alinhada, fazendo com que os colaboradores, o público interno ali envolvido, esteja voltado para atingir os objetivos da empresa. E algumas vezes a gente vê assim, os valores da empresa são transparência, pessoas, e a gente coloca lá numa plaquinha na parede. Mas o que a gente está fazendo para sustentar aqueles valores, para caminhar para aqueles valores, né? E tudo bem, às vezes a gente tem uma cultura A, mas quer chegar numa cultura B, né? Ou se a gente já tem essa cultura B, mas como que a gente está reforçando ela? E aí, acho que já fazendo gancho, já venho, né? Como que a comunicação com os colaboradores, com o público interno, colabora para uma cultura organizacional estratégica? Como que tu vê? Na minha visão, Dani, eu acho que as áreas de comunicação interna, hoje, elas têm se voltado muito para criar editoriais, linhas editoriais, e para contar histórias. Então, eu entendo que uma maneira da gente reforçar ou criar, né, sair do ponto A para o ponto B
em busca desses comportamentos que as pessoas vão, enfim, apresentar ou desenvolver, eu acho que tem muito a ver com a comunicação, dar esses aportes, dessas devolutivas a respeito dos comportamentos que ali já se apresentam, né? E mostrar isso como histórias. Então, eu acho que uma solução, né, para a gente conseguir reforçar, criar, é usar os canais de uma maneira muito estratégica também, pensando no canal que realmente atinge as pessoas e contar essas histórias, muitas vezes trazendo, né, os cases internos, porque a gente sabe que sempre nas organizações existem aquelas pessoas que são quase que embaixadores, né, das marcas, e elas apresentam mesmo o comportamento ali muito genuíno, muito alinhado aos objetivos, né, que a organização quer alcançar. E aí eu acho muito bacana a gente pensar em criar matérias, trazer para as newsletters, trazer para conteúdos e ações de endomarketing essas histórias das pessoas. Então, acho que essas linhas editoriais, criação de conteúdo, em que essas ideias são compartilhadas, né, de, puxa, esses comportamentos são aderentes ao que a gente acredita, né, a nossa verdade. Exato, eu acho que esse é um super caminho, né, e que a gente, inclusive, mescla a comunicação interna com o endomarketing, né, pensar nessas soluções em que os funcionários realmente demonstram esses comportamentos, e aí a gente consegue reforçar essas ideias. E aí, indo um pouco mais longe, né, essa coisa de reforçar a ideia e ter regularidade nisso, eu entendo que é um meio em que a gente consegue produzir a mimetização, ou seja, fazer com que as pessoas, por meio do exemplo, repitam aqueles comportamentos, né? E aí você consegue ver a coisa se propagando, o comportamento realmente, né, se difundindo entre as pessoas e elas adotando essas posturas que são esperadas. Dificilmente uma cultura organizacional a qual a gente deseja, né, Mabê, ela vai ser disseminada, entendida, respeitada pelos colaboradores sem uma comunicação interna. Sim. Então, a comunicação interna é uma aliada estratégica aí da organização, a parceira do negócio, como a Janine falou na outra live, para a gente conseguir caminhar para uma cultura que a gente deseja, que ela realmente esteja impulsionando aqueles colaboradores da forma que a empresa valoriza, deseja frente a ela, né? Justamente. Eu acho que esses são, assim, pontos em que a comunicação interna está bastante, né, envolvida e tem como missão, né, fazer essa manutenção com regularidade, né, trazer esses conteúdos que reforcem esses comportamentos. Acho que é uma das nossas missões, contar as histórias. E com isso, né, Dani, acho que o sonho aí, o desejo das organizações que é engajar as pessoas, porque acho que a partir do momento que elas tomam ciência, né, de que, puxa, aquele é um comportamento bacana, aquele comportamento traz resultado esperado, puxa, se há ciência disso, é muito mais provável que elas se engajem e apresentem esses comportamentos. Dificilmente a gente vai abraçar uma causa se a gente não conhece ela bem, não é? Então, essa coisa da gente compartilhar a informação é que é extremamente importante. É muito importante essa constância, né, Mabê? A gente está batendo nos valores, nos reconhecimentos, e então, algumas vezes, a gente não precisa dar um prêmio gigantesco, né, que demanda um valor enorme para um colaborador. Mas o simples fato, às vezes, da gente reconhecer ele frente aos demais. A gente tinha um programa, um dos valores, né, de uma das empresas da Pai, era o intraempreendedorismo. E a gente tinha um programa de boas práticas, na qual a gente reconhecia, né, bons cases mensalmente. E o prêmio era, nos nossos canais de comunicação, enaltecer aquele colaborador. Então, a gente vai trabalhando esses valores no modo que as pessoas conseguem ver. Poxa, aquele colega fez algo que a empresa reconheceu. O que eu também posso fazer? Um outro exemplo realmente é o momento que a pessoa é promovida. Quando a gente promove alguém dentro de uma organização, a gente já está dizendo para os demais, olha, esses valores são, né, os valores, o comportamento dessa pessoa estão alinhados com o nosso. Então, já pode saber que
os demais vão olhar e vão ter como uma referência. Exato. Então, quanto é importante a gente ter esse cuidado na hora de reconhecer, na hora de promover. Diversas ações têm que estarem alinhadas à cultura organizacional, né? O que a gente, os valores que a gente deseja dentro da nossa empresa. Sim, com certeza. Eu acho que essa coisa de dar o espaço para o colaborador, para o funcionário, ser reconhecido até a promoção, é uma coisa em que a gente consegue produzir nos outros, né? Uma inspiração mesmo, uma vez que aquele funcionário é reconhecido como uma referência no que ele faz e em como ele faz, é muito provável que a gente consiga que as pessoas se mobilizem, né? Se conscientizem sobre o que elas podem melhorar ou fazer para, enfim, ganhar esse espaço também, né? Esse reconhecimento. E aí a gente está nesse processo, né? A comunicação interna está nesse processo de enaltecer essas características, essas pessoas, levar essa informação para o maior número de pessoas, e aí a gente vai contagiando positivamente, né? Hoje a gente fala tanto da cultura do cliente no centro, né? Porque não a gente também promover ações de reconhecimento, ações que vão fazer a todos estarem olhando para as oportunidades que os clientes estão trazendo. Eu já vi em algumas empresas que elas fazem, que elas colocam ali o banco dos elogios. Então, todo mundo conseguia ver o que estava acertando, e também o banco das oportunidades. Então, era um painel assim, à vista dentro da empresa, cheio de post-its que o time de atendimento ali deixava para as pessoas, né, estavam circulando e ali elas estavam olhando. Então, a gente começa a fazer ações, movimentar ações, né, para todo mundo respirar a cultura da empresa, né? O que a empresa valoriza, reconhece, enaltece. Justamente, isso me fez lembrar, enquanto a gente estava conversando aqui, por exemplo, né, quando a gente chega em alguns fast foods e vê a plaquinha lá do funcionário do mês, né, muito provavelmente isso produz ali nos outros funcionários um desejo de um dia ilustrar, né, aquele quadro. Então, é uma coisa assim meio que cíclica, né? Você começa a fomentar essas ideias e as pessoas vão se interessando e se mobilizando, querendo entender como elas podem, né, alcançar essas metas. E aí eu acho que isso está totalmente associado a gerar um resultado, né, alinhado à organização, à meta da organização. Isso aí, ontem eu fui no Angelone e também vi o quadro com o colaborador do mês. Acho muito, muito bacana. Puxa, muito... porque eu acho que é realmente mais para o time interno, para os colaboradores, que para a gente, que é cliente, está ali, né? É verdade. E uma ação tão simples, né, Mabê, que não tem custo nenhum, mas que a gente está trazendo, enaltecendo o que a gente quer e espera daquela cultura, né? E como eu falei, assim, tudo bem, e a gente precisa fazer esse papel. E não só a comunicação interna, ela junto com a alta gestão, ela precisa fazer esse papel de humildade de dizer o que é nossos pontos fortes e os nossos pontos a melhorar. Às vezes a empresa ela quer ter no valor dela, por exemplo, inovação, mas ela não está tendo. Então a gente precisa fazer, né, esse movimento aí de olhar e dizer, não, a gente não tem isso, a gente não tem esse valor na nossa cultura, mas a gente quer chegar lá. Então, o que a gente vai fazer para chegar lá? E aí, a comunicação interna, ela vai ser uma das parceiras, né, Roberto? É importante a gente também destacar isso, ela sozinha não vai resolver todos os desafios de uma cultura organizacional, mas ela potencializa muito. E aí, na comunicação interna, foi todos esses exemplos aí que a Mabê trouxe muito bem, da gente estar esforçando nos nossos discursos, nos nossos canais, nos nossos programas de reconhecimento. E um ponto muito importante, né, Mabê, é a liderança. O líder, enquanto, né, um canal de comunicação, né? Um agente de comunicação, um agente de relacionamento, ele tem muita influência dentro de uma organização. Então, ele tem que ser embaixador dos valores também. Exato. Né? Quando você falou dessa coisa da gente
ter um discurso, né? A primeira coisa que me ocorreu foi justamente pensar nos líderes como esse canal de comunicação, né? E mais do que isso, se eles são líderes, eles passaram por esse processo, né, do reconhecimento, justamente porque eles apresentaram os tais comportamentos esperados. Então, dessa posição, né, é importante os líderes se apossarem dessa ideia de que toda essa influência que eles exercem nas pessoas precisa estar aderente ao que a empresa prega, ao que a empresa acredita, né? Então, muito importante aí líderes que realmente propaguem esses comportamentos para que as pessoas que estão ali, os liderados, realmente vejam essa cultura acontecendo de fato, né? Como ela diz que é, né? Assim, acho que o ponto-chave, né? Uma liderança que realmente se engaja e se comporta de uma maneira bem alinhada aos valores. Boa, boa. É um ponto bem importante que não quis deixar passar e lembrei aqui. E, Mabê, acho que um outro ponto essencial assim, é o quanto a gente precisa olhar para toda a jornada do colaborador, né? Desde o momento de atração dele até o momento de desligamento e prezar por esses valores ao longo da sua jornada. E desde a atração, a gente precisa estar trazendo quais são os valores da empresa, até para a gente conseguir fazer uma contratação assertiva. O colaborador ele precisa estar alinhado com os valores de uma organização. Até estava brincando com a Mabê quando a gente foi conversar e trouxe um exemplo para ela, que eu tenho um tio que ele ficava assim, abismado, porque na minha empresa, eu trabalhei numa startup, uma das empresas foi uma startup, ele ficava apavorado porque o pessoal ia trabalhar de chinelo de dedo. Quando eu contei isso para a Mabê, ela veio abrir os olhos desse tamanho, porque ela nunca imaginou isso numa instituição financeira, né, Mabê? Justamente, Dani. Para mim foi uma surpresa também, né? Não só para o seu tio, justamente porque eu tenho uma outra experiência muito distinta desse ambiente, né? Que não tem um dress code. E aí eu acho legal a gente comentar, esse é um exemplo que eu acho que ilustra muito bem o que é cultura, né? Porque, veja, o dress code, ele vai dar uma mensagem, né? Ele carrega com si uma mensagem a respeito de como a empresa acha que as pessoas devem se portar e tudo mais. Mas é interessante a gente pensar que isso, a gente comentou, né, Dani? Não tem certo ou errado, né? Acho que essa questão do dress code ou de qualquer outro valor é algo que tem relação com os valores e com aquele negócio, né? Então, tudo bem uma startup, as pessoas trabalharem de chinelo, né? Não significa que alguém trabalhar de camisa e calça social tá errado. Mas tem o que é mais aderente, mais lógico para determinados negócios, né? Isso aí. E por isso que eu digo que é o importante do alinhamento, né? Sim. E é tudo bem aquela pessoa não ter um perfil para aquela organização. Quem sabe alguém não se vê numa startup com uma galera trabalhando de chinelo, né? De bermuda. De bermuda, sim. Eu também contei para a Mabê, teve um dia que a gente fez o Tattoo Day, a galera fazendo tatuagem, ela disse, uma instituição financeira, tem muitas instituições financeiras que têm essa cautela da tatuagem. Então, assim, exato. E tá tudo bem, né? Cada organização tem essa cultura, tem os seus valores, tem as suas normas, tem as suas políticas, mas o que é importante? E a comunicação, ela colabora para isso. É esse alinhamento da expectativa, essa transparência. Sim. Enaltecer o que a organização apoia, reconhece, valoriza e o que ela também não acha tão, né, bacana. Porque aí a gente tem um alinhamento em toda a jornada desse colaborador, um alinhamento de expectativas, né? E ela servindo como propulsora para os nossos objetivos organizacionais. Exato. Eu acho muito legal, Dani, você trazer esse ponto da experiência, né? Porque muitas vezes a gente atribui essa ideia de experiência do colaborador somente ao RH, quando na verdade, né, é responsabilidade de todos que cercam essa pessoa, né?
como a coisa vai acontecer, como a experiência vai se dar. E aí a gente pensar, né, tanto na atração, na retenção, essa coisa de estar alinhado, de entender bem como é que essa empresa se posiciona, é de fato fundamental. E aí a gente extrapola também a questão da comunicação interna quando pensa nisso, né? Tem muito de comunicação externa nisso e de opinião que é formada, né? Valores também contribuem para isso, né? Para o que o senso comum entende que é aquela marca, enfim. São questões de comunicação não interna, né? Mas aí a comunicação interna em algum momento vai estar associada, sim, à experiência das pessoas, uma vez que a partir daquele momento, né, de entrar naquela organização, enfim, se desenvolver, você realmente ir reconhecendo que existe coerência com a sua expectativa ali, né, inicial. Isso aí, boa. A gente teve um comentário bem legal aqui, o reconhecimento que eu recebi a partir da parceria com a galera de comunicação interna foi crucial para eu me ver como um profissional de valor. Ai, olha só, que comentário bacana. Legal. E algo que eu brinco muito, assim, né? Porque a gente precisa enaltecer esses momentos, né? Para realmente o colaborador despertar nele uma melhor experiência, para ele valorizar ainda mais aquele momento, para a gente fugir um pouquinho do automático. E então, isso diz muito da experiência que você acabou de falar, né, Mabê? Com certeza, o profissional da comunicação interna do marketing, às vezes ou às vezes caminham numa mesma pessoa, num mesmo analista, num mesmo time, ou às vezes a gente tem alguém de comunicação interna, alguém do marketing, tá tudo bem. Mas eles precisam estar muito juntos, porque assim eles conseguem pensar de uma forma estratégica. E um ponto legal é esse marco aí da jornada, que é o momento de promoção, ou é o momento de reconhecer um colaborador frente a alguma ação que ele fez, e a gente pode enaltecer ainda mais com uma estratégia aí de marketing, de experiência, de encantamento, para valorizar ainda mais a estação. Né? Eu digo, eu brinco, que não adianta a gente só colocar o ombro, tem que cantar em cima. Uma vez eu escutei isso no Relações Públicas e ficou para mim. Adotou. Adotei, porque a gente tem que valorizar, e até para aquela pessoa realmente, ela saiu um pouquinho do automático, curtiu o que ela entregou, curtiu o que ela fez, né? Com certeza. Receber a parabenização dos demais, a gente tem que criar esses momentos, e o profissional da nossa área, ele pode colaborar muito para isso. É incrível, Dani, eu acho que se eu posso acrescentar um ponto a essa questão que a gente está discutindo aqui, é que puxa, quando a gente toca as pessoas, né, seja assim, criando uma matéria, uma divulgação a respeito de uma entrega, um trabalho que foi bem desenvolvido e tudo mais, além dessas questões, né, da gente reforçar a marca e tudo mais, eu acho que, como você disse, criar esses marcos e impactar a experiência das pessoas é algo que está relacionado diretamente com a satisfação delas estando ali inseridas, né, naquele ambiente. Aí a gente pode extrapolar e pensar em propósito, né? Porque uma vez que esses assuntos, essas entregas são enaltecidas, eu acho que fica muito claro, muito mais palpável para o funcionário enxergar a importância do que ele faz, a importância do que ele faz para o negócio. E aí a gente vai alimentando ali um ciclo muito positivo, né? De as pessoas verem bastante valor no que elas fazem e enxergar significado no trabalho. Então, quando você fala de encantamento, eu acho que a comunicação interna também tem esse papel de, às vezes, traduzir o trabalho das pessoas que ali no automático, na vida cotidiana, no corriqueiro, muitas vezes não é visto com a importância que tem. E aí a gente vem, traduz, né, essas entregas em algo realmente grande, relevante, de importância para aquela organização, para aquelas pessoas, né?
E aí acho que o olhar para a coisa muda. Perfeito, perfeito. A propósito é um outro pano para manga, né? Dá um bom papo. Mas é essencial, assim, o propósito está muito ao encontro da cultura organizacional. Já deixo uma dica, que é o livro, não sei se tu já leu ou os demais já leram, Comece pelo Porquê. É um livro fantástico. Nunca li, tá na minha lista. É muito, muito bom. Realmente aquilo que faz a gente acordar todo dia pela manhã. E tem dias que a gente sim vai estar no automático, mas quando a gente pensar, não, por que eu estou fazendo isso? Peraí que tem um sentido, né? E a comunicação dentro das empresas também tem essa missão. Está reforçando qual que é o propósito, onde a empresa quer chegar, como que ela quer chegar, e a cultura organizacional é o impulsionador para tudo isso. Na B, eu gosto muito da frase, a cultura devora a estratégia no café da manhã. E acho que ela diz Adoro muito... também. Acho que ela diz muito de uma cultura estratégica, né? Porque se a gente não tiver uma cultura alinhada com os objetivos da organização e às vezes até desalinhada, né? Ela, independente da estratégia, independente do propósito, ela vai sabotar. Então, o quanto é importante a gente ter uma cultura, né, que impulsiona, Sim, com certeza, Dani. Eu lembro que quando eu li essa frase, ela me marcou tanto que eu comecei a compartilhar ela com algumas pessoas ao meu redor, porque eu acho que é muito isso. As organizações idealizam algumas coisas, mas na prática as coisas não saem exatamente como o que está no papel, né? E aí a gente ali, como comunicação, sempre criando conteúdos de significado que realmente dialoguem com as pessoas, né? Porque é importantíssimo a gente entender como atingir de fato elas, porque senão a gente fica ali despendendo uma energia incrível em coisas que são de fato interessantes, mas se elas não alcançam o público, a gente não consegue sucesso, né? Nas ações. Então, voltando à frase, eu acho ela muito interessante porque é isso, as coisas vão acontecer de algum jeito, nem sempre do jeito como a gente quer, né? Nem sempre do jeito como a cultura gostaria, mas daí a comunicação vai dando esses aportes, né? E com a frequência, a repetição, a gente vai gerando assimilação, as pessoas realmente começam a entender a importância daquilo, especialmente quando elas conseguem enxergar propósito, mais ainda, né? Vão entendendo a importância do porquê elas fazem, o que elas fazem, e aí a gente consegue, acho que, chegar nos resultados esperados, né? Mas essa frase é genial, né? Nem sempre a coisa acontece como o desenhado, né? Como o plano. E aí a gente vai tentando transformar para chegar onde precisa, né? Perfeito. Gente, quem quiser mandar aí perguntas, percepções, considerações, fiquem à vontade, que daqui a pouquinho também a gente vai abrir para responder, para trocar. Mas tu também tem uma dica, né, para dar de livro para o pessoal? Tem, sim. Diz muito sobre cultura organizacional e comunicação interna, como que a comunicação interna alavanca e impulsiona. Exato. Dani, acho que eu até comentei com você, brinquei, né? Que eu, quando li esse livro, eu entendi ele como a Bíblia da comunicação interna e do endomarketing. Ao concluir a leitura, eu pensei, por que eu não li isso antes, né? Porque te abrem a mente. Eu penso, gente, isso é incrível, preciso começar a praticar. E o nome do livro é Endomarketing Estratégico. Ele é da autora Annalisa de Medeiros Brum, que é uma grande referência no nosso mercado. E eu gostaria de compartilhar aqui com o nosso público um trecho especificamente em que ela fala, né, de comunicação interna, porque eu acho que ilustra muito bem essas discussões que a gente está tendo aqui, essas reflexões, né? Então, é o seguinte, a referência da Annalisa.
Costumo dizer que a cultura é um tema que tem que ser trabalhado o tempo todo, com os valores sendo repetidos de forma sistemática em canais internos de comunicação, em campanhas de endomarketing, em programas de reconhecimento e principalmente por meio da comunicação líder e equipe. Eu acho que ela aqui sintetizou o que a gente veio falando nos últimos minutos, né? Muito bem. A gente precisa dessa regularidade, porque é uma questão de manutenção mesmo, né? De manter vivo esses traços, né? Em quem já está ali há algum tempo, em quem acabou de chegar e precisa, enfim, tomar, né, conhecimento de como a empresa se enxerga e quer ser. Então, acho que a Ana-Lisa consegue aqui sintetizar muito bem essas questões que a gente vem tratando. Comunicação precisa de repetição, a cultura precisa dessa frequência e regularidade. Perfeito, Mabê. E é assim que a gente vai conseguir ser profissionais estratégicos, profissionais que estão colaborando para os objetivos da empresa. A gente olhando entre vários outros aspectos a cultura organizacional. E além disso, como a gente falou, às vezes ou amadurecendo ou reforçando, mas ou também entendendo que a gente precisa passar por uma mudança, né? E vamos sair de uma cultura A, queremos alcançar uma cultura B. Então, a comunicação interna, com certeza, é uma aliada aí para a cultura organizacional ser fixada, ser assimilada, ser valorizada pelos colaboradores. Eu também deixo uma dica de livro, que é a Comunicação Interna Sem Fronteiras, da Viviane Mansi, da Tatiana Capelano e do Bruno Carramenha. Eles têm uma abordagem muito, muito bacana também, bem profunda da comunicação interna, da cultura organizacional. E a Viviane Mansi é uma grande referência para mim também, enquanto comunicação interna. Então, são duas dicas preciosas aí, né, Mabê? Valiosas. Acho que se a gente tem aqui espectadores que têm aspirações, desejo de trabalhar na área que a gente trabalha, ou mesmo progredir e conhecer outras ideias, acho que são profissionais referência, né? E que fazem a gente enxergar cada vez mais como comunicação interna pode e precisa ser estratégico, né? Acho que a gente está, assim, num momento em que a comunicação interna deixou de ser aquela área que faz apenas um informe de um pequeno acontecimento. Acho que tem algo muito maior aí envolvido, que é a gente alcançar as pessoas e engajar elas, né? Mais uma vez, acho que esse é o sonho de consumo de todas as organizações, né? Ter funcionários engajados ali por aquela causa, por algo maior. E é claro que isso tem a ver com enxergar o impacto e o alcance do seu próprio trabalho, né? E a relevância disso para o negócio. Então, é um trabalho que a gente precisa, com frequência, com bastante insistência, abordar, reforçar e valorizar quem já está apresentando e fazendo, né, essas coisas para a gente conseguir mobilizar os demais. Perfeito, Mabê. Porque é aquilo, né? Como você falou, um profissional que eu visto só, vamos fazer um informe, vamos fazer uma adiantada. Por quê, né? Por que a gente está fazendo isso? Está indo ao encontro de quê, né? Então, com certeza, isso é um ponto que fico muito, muito feliz, assim, de estar batendo, me ajudando a bater nessa tecla, que é o quanto a comunicação com o público interno pode alavancar aí negócios, pode ir ao encontro do nosso propósito organizacional, amadurecer uma cultura estratégica e gerar satisfação, né? Eu acho que mais do que isso tudo, Dani, para acrescentar, eu acho que a gente pode dizer que todas essas decisões, né, que envolvem comunicação interna, que envolvem a gente ter lideranças que apoiam essas ideias, no fundo, o objetivo maior disso tudo, macro, é a gente conseguir criar ambientes, né, em que as pessoas estão satisfeitas, né? Porque isso aí está totalmente ligado à produtividade, à qualidade do que você faz, né?
Então, acho que num âmbito maior tem a ver até com isso, a gente conseguir criar ambientes de trabalho melhores, mais satisfatórios, né? Que vão entregar uma experiência para o funcionário boa, positiva, né? Com certeza, satisfação. Porque a empresa ela tem um alto custo para atrair, para desligar um colaborador. Com certeza, quando a gente faz esse movimento de atração, a gente espera um colaborador. Uma vez eu escutei de uma gestora, a gente não quer um casamento, mas é como se fosse. A gente quer que seja a longo prazo, com certeza a gente quer que seja a longo prazo, né? E por conta disso a gente precisa manter esse colaborador informado, dizendo para ele onde que a empresa quer chegar, como que ele pode contribuir para a empresa chegar nesse lugar, porque assim ele vai ter um senso de pertencimento, vai ter um empoderamento, vai ter um propósito, né? Exato. Vai se reconhecer, né? Ele vai se reconhecer parte desse processo, dessa grande causa que é alcançar as metas, que é crescer em X%, né? Mas ele vai se reconhecer uma parte muito importante para que isso seja alcançado, realizado. Perfeito. Isso aí, satisfação, encantamento, engajamento, são resultados aí, frutos também da comunicação interna e do endomarketing. Exato. Mas é muito bom o nosso papo. O tempo voa. Muito bacana. Sim, já foram 45 minutos. O tempo voa, sinal que o papo tá bom. Sim. Mas, gente, acho que é isso aí. Te agradeço, Mabê. É muito importante tu estar aqui, eu fico muito feliz. São profissionais, né? A gente já está aí na terceira edição dessa série de lives que estão lá na ponta, estão fazendo acontecer, estão mostrando o valor estratégico da nossa área e trocando com mais profissionais que aqui estão nos assistindo e vão nos assistir. Então, eu fico muito feliz e te agradeço imensamente por estar aqui. Imagina, Dani, eu que agradeço o espaço, eu fiquei muito lisonjeada, né? Por estar aqui fazendo parte dessa ação grandiosa que você está fazendo, que tem, acho que, um intuito muito bacana, né, que é fortalecer nossa área. E para mim é um prazer poder dividir um pouco do que eu sei e aprender também, né, com você e com quem está acompanhando a gente aí. É uma grande oportunidade. A gente aprende muito. Toda semana a gente vai tomando conhecimentos. Exato. A gente, segunda que vem, continuamos. Temos às 20 horas mais um encontro na segunda-feira. Temos mais 2 lives programadas nessa primeira temporada do Mão na Massa. Vamos estar falando sobre estratégias de marketing no endomarketing e o design no endomarketing. Então, são 2 pessoas também super especiais para mim e que me ensinam e a gente troca muito desde muito tempo também. Estarei aqui como audiência. Uma boa noite, gente. Obrigada pela presença e até segunda. Até mais, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Dani. Beijo. Tchau.